A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, utilizou as redes sociais para criticar o prefeito de Maricá, do Rio de Janeiro, e o vice-presidente nacional do partido, o Washington Quaquá, que defendeu os irmãos Brazão, presos no ano passado, sobre a acusação de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco, ocorrido aí em 2018. Mais uma pataquada aí do Quaquá, que a gente vai falar agora no Plantão do Meteoro. Olha só, né, o cara representa, quando ele fala, ele representa o Partido dos Trabalhadores. A gente tem que ficar de olho no que ele fala. Vou chamar o Pedro Zambalho aqui na tela, o Pedro que tá aí representando o @drops de jogos, canal do Pedro, e o meu @ilu.junior para você nos seguir. Mas é cara, o Quaquá realmente toda vez que ele fala, parece que ele tá jogando contra. Cara, o duro é que tem uma lógica nas falas, longe de dar razão, tá? Eu sou totalmente contra as falas do Quaquá, mas é incrível, Lúcio, como ele reflete a degeneração e o avanço. Eu não tô acusando o Quaquá de nada, tá, gente? Mas é o avanço das milícias no Rio de Janeiro, e é uma coisa que... Porque a família Brazão tem relacionamento com milícias, o crime da Marielle... Dizem as investigações que estão apontando para uma disputa de terras de território miliciano, e cada vez mais a eleição do Rio de Janeiro se dá... O Eduardo Paes é um político que tem um perfil ali bem próximo do Quaquá, no sentido de fazer acordos com pessoas que a gente não gosta muito, mas o Eduardo Paes tem um salamaleque que ele consegue não aparecer abraçado com as pessoas erradas, sabe? O Quaquá não esconde isso. É explícita na cara de todo mundo. Eu estive numa entrevista coletiva com ele, Lúcio. É um cara que é muito inteligente, mas ele é absurdamente pragmático. E é um absurdo o quanto ele é pragmático, porque chega a depor contra o próprio Partido dos Trabalhadores. E aí tem essa notícia que a gente tem, olha só, Quaquá defende Brazão, e a Aniele Franco, que é a irmã da Marielle, que é ministra da Igualdade Racial, acionou o comitê de ética, né? O que diz ele no post no X, Twitter? Recebi aqui com muita dor no coração e com muita consideração e solidariedade a esposa e os filhos de Domingos Brazão. Domingos Brazão foi o primeiro dos irmãos Brazão, apontado numa reportagem do Intercept como possível mandante do assassinato da Marielle Franco através do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz. Ele não ficou só nesse post, tá? Ele escreveu um fio e aí ele disse aqui: eu quero afirmar o que já afirmei diversas vezes. Porque não só conheço Domingos e Chiquinho Brazão, mas além disso li todo o processo e não há sequer uma prova contra eles. Eu podia me calar e não me expor para defender alguém que já foi condenado pela mídia, mas não posso fazer isso. Eu não sou o rato que se esconde no esgoto para fugir da luz. Eu tenho honra e não vou trocar a verdade por medo de prejuízos de imagem. Deus, o cristianismo e o marxismo me ensinaram que só a verdade liberta, só a verdade e a realidade são critérios de validade. E a verdade, a realidade, é que usaram a família Brazão de bucha de canhão para ocultar, inclusive, o fato de que o assassinato brutal esteve um dia depois do condomínio onde moram Bolsonaro e seu filho. Isso foi deixado de lado pela investigação. Eu não vou assistir a dor dessa família que vê dois entes queridos apodrecerem numa cadeia desumana, enquanto os assassinos confessos armam uma delação para reduzir a pena e viver numa boa, numa cadeia boutique. A verdade tem que ser defendida, até mesmo em honra da memória de Marielle Franco. Só tem um probleminha, né, Brazão? Assim, a mesma lógica que ele está usando para defender... Só tem um probleminha, Quaquá. A mesma lógica que ele está usando para defender os Brazão é a lógica que não incriminou o Bolsonaro no assassinato da Marielle, Lúcio. Não tem prova do Bolsonaro ter sido mandante do assassinato. Agora, há provas de ligações entre os irmãos Brazão, as milícias do Rio de Janeiro, principalmente via escritório do crime, todo o esquema que existe ali na zona oeste do Rio de Janeiro,
e uma delação do Rony Lessa e a investigação da Polícia Federal. Então eu não estou inventando nada aqui, eu não estou entrando nos métodos lavajatistas. Eles têm direito a um processo segundo o Estado Democrático de Direito. Eles têm direito de se defender, inclusive. Agora me surpreende um vice-presidente do PT assumir essa postura. Era melhor ele ter ficado quieto. Mesmo sendo de forma pública, né, Pedro? Assim, tudo bem, ele pode ter o posicionamento dele, mas quando ele fala, quando ele posta isso, ele não tá só postando por ele. Tem uma repercussão absurda em cima disso. Exatamente. É uma repercussão absurda. Reflete o que se transformou a política no Rio de Janeiro, porque os brasão têm influência. O Domingos era do Tribunal de Contas do Estado. Então isso não pode ser deixado de lado. Quem tem controle do Tribunal de Contas tem muito poder político. Não foi à toa que a PF está suspeitando que os mandantes vieram de uma organização do Estado carioca. E aí, para você ver o quão... Pedro deu uma travadinha, né? A gente vai seguir aqui então para ver se o Pedro consegue voltar aqui com a gente. Mas de fato é um absurdo, né? De fato é um absurdo porque a gente precisa que o próprio Quaquá se coloque nessa posição de vice-presidente do PT antes de publicar esse tipo de coisa, porque é munição, né? É munição que você dá para os oposicionistas. Pedro Zambardi está de volta. Vamos lá, Pedro. Travei, vamos lá então. A declaração do Quaquá foi tão grave que a presidenta do partido não abraçou. Manifestação exclusivamente pessoal, diz a deputada Gleisi Hoffmann sobre Quaquá defender os irmãos Brazão. Vamos ler juntos aqui. Lembrando, a Aniele também é do PT, tá, gente? A presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para criticar o prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá, que defendeu os irmãos Brazão, presos no ano passado sob acusação de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018. No X, o antigo Twitter, Quaquá afirmou a inocência dos irmãos e declarou que não pode se calar sobre o caso. O prefeito também alegou que não existem provas contra Domingos e Chiquinho Brazão. O que disse a presidenta do PT? Gleisi classificou o posicionamento de Quaquá como exclusivamente pessoal e destacou a posição oficial do PT. O PT luta desde o primeiro momento para que a justiça seja feita para Marielle Anderson, com a punição de todos os criminosos, e repudia as manifestações de caráter exclusivamente pessoal do prefeito Washington Quaquá sobre os réus e o processo, declarou a deputada. Os irmãos Brazão respondem a uma ação penal no Supremo pela denúncia da Procuradoria-Geral da República de serem os mandantes do assassinato de Marielle Anderson. Encontram-se presos, conforme a lei, aguardando julgamento, instruído por investigações criteriosas da Polícia Federal, que embasaram a denúncia e a abertura da ação penal por unanimidade dos ministros. Não é a primeira vez que Quaquá provoca descontentamento entre os membros do partido. Em outra ocasião, ele publicou uma foto sorridente ao lado do general e deputado Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde durante parte da gestão de Jair Bolsonaro na pandemia. A parte, senhor Quaquá, que Pazuello matou 700 mil pessoas. O Pazuello foi o principal ministro da Saúde do Bolsonaro nesse período. E aí, Lúcio, é o seguinte, o DC me lembra dessa relação. Eu fiz uma reportagem, eu fiz uma série sobre o Pazuello no meu site, que é a Folha Democrata. E eu falo sobre essa blindagem que eu acho inacreditável tem do Washington Quaquá no PT. Eu falava de um assessor que conectava ao núcleo militar que botou o Pazuello no cargo de ministro, e aí tem um trecho dessa reportagem que eu publiquei em 2023 que eu falo sobre essa relação entre o Pazuello e o Quaquá. Eu falo sobre a blindagem que o Pazuello tem na mídia. Após uma foto polêmica de Washington Quaquá, vice-presidente do PT do Rio de Janeiro, o deputado federal Eduardo Pazuello agora tira foto com Thalita Galhardo, a vice de Eduardo Paes, informa Aline Macedo no Jornal Dia. A Thalita, que era vice do Eduardo Paes antes dele se reeleger agora, tá, gente? Ainda amigo de Zé Trovão e de Eduardo Bolsonaro,
Pazuello também recebeu uma defesa inacreditável do colunista do Globo e da Folha de São Paulo, Hélio Gaspari, em abril. Em sua coluna, Hélio escreve: o general da reserva Eduardo Pazuello pode ter sido um ministro desastroso na saúde, mas entrou com o pé direito na Câmara dos Deputados, apresentou uma proposta de emenda constitucional acabando com o Instituto da Reeleição de presidentes, governadores e prefeitos. Pela proposta, a reeleição estaria vedada a partir de 2030 para preservar o direito dos atuais ocupantes dos cargos. A defesa que ainda existe de Pazuello, aí são palavras minhas e não do Gaspari, no espaço público, mostra que os militares que deram a base para o negacionismo de Bolsonaro na pandemia ainda estão protegidos. O ex-ministro foi o segundo mais votado, com 205 mil votos. Sabe por que o Pazuello é próximo do Quaquá, ô Lúcio? Porque o Pazuello goza de prestígio ainda no meio militar. O PT quer ficar próximo desse meio militar. É um troço que me bate aqui na garganta. É horrível isso. É o que fez o Braga Neto demorar para ser preso. É horrível isso, gente. É horrível isso. E aí, para finalizar o corte, duas coisas. A manifestação da Aniele sobre as declarações do Quaquá. Ela, que é a irmã da Marielle Franco, está no Globo. Repugnante. Ministra disse que vai acionar o Conselho de Ética do partido contra o Quaquá. Apontados como mandantes da morte de Marielle Anderson, Chiquinho e Domingos Brazão estão presos. O que diz a Aniele nessa reportagem? Em resposta, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, pediu para Quaquá tirar o nome da sua irmã da boca e disse que vai acionar a Comissão de Ética do PT. Além de Aniele, que se filiou ao PT em 2024, a presidenta da sigla, Gleisi Hoffmann, se manifestou e repudiou os comentários do dirigente. Segundo petistas usaram a família de Brazão como bucha de canhão, a Aniele então classificou como inacreditável ver pessoas que se aproveitarem e usarem o nome da minha irmã sem qualquer responsabilidade. Eu vou protocolar nas instâncias do partido um pedido na comissão de ética para o dirigente que se utiliza desse caso de maneira repugnante e que é contra a postura do próprio governo e do partido. Já a presidenta nacional do PT chamou o posicionamento de Quaquá de exclusivamente pessoal. Então, a gente tem o posicionamento da Aniele. Procurado pelo Globo após a declaração de Aniele, Quaquá... Uma coisa que vocês precisam entender, tá? Para além dos posicionamentos polêmicos do Quaquá, ele é muito bem relacionado com mídia, tá, Lúcio? Ele adora ter mídia. Então, o Globo procurou ele e ele respondeu. Após a declaração de Aniele, Quaquá disse que não conhece direito a ministra com quem tem pouco contato. Afirmou ainda que seus princípios socialistas o fazem não culpar alguém sem ter lido o processo. O que eu postei hoje e que quero, o que ela presumivelmente deva querer, que os brutais assassinos de Marielle não tenham regalias e nem penas diminuídas. Tem muita gente que só ganhou notoriedade na vida e construiu a carreira a partir da morte de Marielle, que surfa nesse infeliz e brutal acontecimento. Eu não sou e nunca fui um deles. Tem gente na esquerda que nunca leu o processo e acusa as pessoas de culpadas. Tem um peso e duas medidas. Eu não ajo assim. É contra a minha ética e os meus princípios socialistas. Eu queria falar uma coisa sobre o Quaquá e sobre o processo que ele diz que leu. Que no processo está muito detalhado a atuação do delegado do caso da Marielle, que também agiu em conjunto com os irmãos. E ele, em momento nenhum, também fala sobre isso. Isso me chama muito a atenção, Lúcio. Porque o Quaquá é cheio de falar sobre os traficantes, sobre os vagabundos. Agora, quando entra na questão da corrupção das forças policiais, ele não fala. Pois é. Tem tanta coisa estranha nessa fala toda, nesses relacionamentos do Quaquá ali no Rio de Janeiro. E eu nem vou comentar sobre isso, porque o Pedro trouxe com maestria, né, tudo que a gente tem para mostrar. A gente não tem como acusar ninguém, a gente não tem como. E eu não tô acusando o Quaquá de nada, tá, gente? Tô falando coisas que são fatos. Só mostramos ali as relações que existem. Agora, a partir do momento que você é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do atual governo, que governo esse que está
com grandes dificuldades de apoio popular, com grandes dificuldades aí de sair das armadilhas que a oposição tem colocado pela frente, você não pode dar mais munição para a oposição, né? E aí você falar algo nesse sentido, me desculpe, não é exclusivamente pessoal, como a Glaze falou, não é, porque ele é vice-presidente do PT, ele está falando numa rede pública, se ele fala, sei lá, numa reunião ele compromete o partido. Ele compromete o partido. Não dá, independente da posição dele, não quero saber qual que é a posição do Quaquá, mas não dá. Agora, o que o partido vai fazer em relação a isso? Né? Vai manter o Quaquá como vice-presidente? Vai ter pelo menos um debate interno sobre isso? Né? Ou vai ficar na mesma? Será que a influência é tanta que realmente nem debater sobre o assunto a gente pode? Né? E colocam a Aniele numa situação muito difícil também, porque ela acabou de se filiar ao partido, né? Parece quase um ataque, né? Uma coisa que é muito estranha. Para fechar o corte, Lúcio, tem o clássico do Quaquá, que foi o tapão que ele deu no Messias Donato no dia da aprovação da reforma. Lula foi no Congresso. Esse é o Washington Quaquá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é um absurdo. Vídeo do antagonista, gente. Vamos lá. Ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Aí vem lá o Quaquá. Dá um tapa no Messias Donato. Gustavo Gayer no meio. Gente, o homem aqui agrediu o deputado. O Zé Trovão no fundo. Ele é o quê? Tá filmado, ele bateu no deputado. Agressão aqui! O Nicolas. Isso, cara, você não tava na cara do carro, né? Ele deu um tapa no rosto do deputado. Esse é o Washington Quaquá dando aquela munição para a extrema-direita, né, Lúcio? Não que todo mundo não tenha vontade de fazer isso em algum momento, né? Mas o cara é um deputado. Mas não é para fazer, você é deputado. Pô. Mais algum ponto que você queira trazer, Pedro? Não, nenhum. O chat está coberto de razão. Essa é a Índia bolsonarista que tava falando, gente, quem é aquele moço? Não conhece os parlamentares, mas beleza. Então ficamos por aqui nessa notícia, e antes da gente ir embora, obrigado Pedro pela participação, antes de ir embora eu quero convidar vocês para TV Cringe, youtube.com/tvcringe, já até deixei selecionado aqui para você, youtube.com/tvcringe, a gente tem vídeo novo chegando, ó, descendo um pouquinho aqui, ó, tem um vídeo novo chegando, que vai falar sobre o banco imobiliário. É isso mesmo, né? Você reúne aí um grupo de amigos em volta da mesa para jogar banco imobiliário, todo mundo sabe o que vai acontecer. Um único jogador vai se divertir enquanto o resto só vai passar raiva. E quando olhamos para a história desse jogo e a mensagem que ele queria passar, vemos que o design é intencional e que se a gente não percebe isso hoje, é porque o jogo foi roubado da sua criadora e a mensagem foi deturpada. É isso mesmo, é isso que vai falar na TV Cringe aqui, esse novo vídeo prontinho para sair às 21 horas do dia 10 de janeiro. Então se inscreve, já ativa o sininho e ativa aqui para receber a notificação, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.